De volta à teologia. Sabia que de todas as doutrinas religiosas do mundo, sabidamente, até o presente momento, a única delas todas que foi instituída por Deus foi a Igreja Católica. Vou repetir. De todas as doutrinas religiosas tidas até hoje, havidas, portanto, a única que foi instituída por Deus foi a Igreja Católica. Aí você vai dizer assim, tem um pessoal aí, sabe, que é cheio de uns ciúmezinhos, de umas paranoias. E ele vai dizer, mas a igreja cheia de padre pedófilo. Sim, verdade. A igreja que queimou Joana d'Arc viva, Jordano Bruno, verdade. Mas ela foi e é a única instituição religiosa instituída por Deus. Quer a prova? Vamos lá. Jesus reuniu seus amigos e os levou à região de Cesareia de Filipe. Não foi na cidade, não. Na região de Cesareia de Filipe. E ali os perguntou, quem ouvis dizer ser o Filho do Homem? Aí um abriu a boca e disse assim, uns dizem que é Elias, outros que é Moisés, outros que é algum dos profetas. Se fosse hoje, talvez diria assim, outros que é um espírito evoluído, outros que é um curandeiro, outros que é um financista, um banqueiro, prosperador e por aí. Mas então, Pedro, que era assim, tipo assim, o mais burrinho da turma, o mais tolinho, acudiu e disse, você preste atenção, ninguém perguntou nada. Ele falou assim, eu disse que o Senhor é o Filho de Deus vivo. Ou seja, revelou que a divindade do Cristo. Quer dizer, a divindade de Jesus. Cristo já é o ser divino, por si só. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o homem que te revelastes isso. Foi o meu Pai que está no céu. Olha só. O próprio Deus Pai revelou para Pedro, aquele simplóriozinho lá, pescador, que o filho dele era um ser divino, consubstancial a ele. Aí Jesus prossegue. Doravante será chamado Cefas, pedra, Pedro. E nesta pedra, substantivo singular, eu, primeira pessoa do singular, fundarei artigo no singular, minha, pronome possessivo no singular, igreja. Substantivo no singular, tudo no singular, na qual as portas do inferno jamais prevalecerá. Por que portas do inferno? Porque eles estavam próximos à porta do inferno. Naquela região de Cesareia de Filipe, tinha um lugar, um poço, onde as doutrinas pagãs, que vem lá desde os Igurates, na Suméria, até os dias de hoje, e como elas prosperaram para o futuro que corresponde a hoje. Então, ali eram feitas oferendas aos deuses pagãos, dos Pan que nós conhecemos hoje. Panteísmo, pananteísmo e panenteísmo. Porque acreditavam, né, nessas coisas, criaram um deus malévolo que aceitava oferenda até de crianças que eram de filhos de pobres, hein? Crianças ricas não, crianças pobres, que eram jogadas ali como oferenda aos deuses do Pan. Então, Jesus propôs esta palavra.
as portas dos infernos não prevalecerá sobre a minha igreja. E prosseguindo ele, eu te darei as chaves, olha para você ver a resposta de Pedro, eu te darei as chaves da porta do céu. Está entendendo? O que significa isso? E virou para Pedro. Pedro, eu te darei as chaves da porta do céu. E mais, prossegue ainda mais. O que você ligar na terra será ligado no céu. Entendeu? Porque o sacramento da confissão. E o que você desligar estará desligado. Aí tem toda aquela história de que Pedro tenta persuadir Jesus a não ir para a cruz, com medo, né? E Jesus disse, afasta de mim, Satanás, porque ele viu que Satanás poderia estar influenciando Pedro. E outra coisa, Pedro nega Jesus 3 vezes, conforme o próprio Cristo prediz. Aí Pedro, eu entendo assim, que Pedro teve aquela deprê, né? E, poxa vida, eu pisei na bola, eu traí, mesmo sabendo o Senhor quem Ele é, o que mais sabia, eu o neguei 3 vezes. Aí Pedro, depois da crucifixão de Jesus, Pedro retornou à base, foi pescar e tal. Aí tem aquela história que Jesus vai atrás dele, vai pessoalmente, Jesus não manda um anjo, não, Jesus vai pessoalmente, depois da ressurreição, interpelar Pedro novamente. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, no feminino. Pedro, numa nação machista, né? Pedro, tu me amas? Amo, sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Uma terceira vez. Pedro, tu me amas? Que Pedro entristece. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, no feminino novamente. E Jesus prossegue. Pedro, quando eras criança, tu te cingias e irias onde queria. Mas quando ficares velhos, te cingirão e te levarão aonde não queres ir. Aí tem toda aquela história de Paulo lá em Roma pregando, e os romanos, os convertidos ao cristianismo, ávidos de saber mais e mais e mais sobre Jesus. E Paulo fala assim, não, eu não conheci pessoalmente, mas tem um amigo meu que conviveu com ele, conforme está lá nos Atos dos Apóstolos, 15 capítulos, os primeiros 15 capítulos. Então, e Paulo pediu o seu secretário, João Marcos, que é o Marcos Evangelista,